Que alegria nós mais uma vez termos a oportunidade de estar aqui juntos. Você que está nos visitando pela primeira vez ou segunda vez, como eu cumprimentei alguns irmãos aí pela segunda vez, para nós é uma alegria muito grande receber você, e nós desejamos que você possa gostar de estar aqui, ou como nós falamos sempre uma frase, né? Se você veio hoje e não gostou muito, vem até você gostar, beleza? A gente espera que você venha outras vezes para que você possa estar juntos com a gente aí com o mesmo objetivo. Nós temos uma missão muito clara em tudo que nós fazemos aqui na nossa igreja, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E nós estamos vivendo isso dia após dia. O desejo como igreja viver isso dia após dia. E é até por isso que nós hoje vamos dar início a uma nova série de mensagens. Domingo passado nós encerramos uma. Se você perdeu as mensagens, você pode estar acompanhando nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, compartilhe com outras pessoas. E hoje então nós vamos dar início a essa série questionando Jesus, conversas que revelam o coração. Meu filho Pedro, ele está numa fase, não sei se o seu filho está ou já passou por essa fase, que tudo ele pergunta por quê. Às vezes dá até uma certa agonia, para não dizer raiva, né? Porque vou estar pecando, mas que tudo ele quer saber o porquê. Por que a gente vai só domingo na igreja? Hoje ele me perguntou isso. Por que a gente vai só domingo na igreja? Né? Só tem culto no domingo. E para quem já conviveu com essa fase aí dos filhos, às vezes a gente até perde a paciência, né? Esses dias atrás mesmo ele fez uma pergunta que eu tive para o ChatGPT: por que o céu é azul? E essas perguntas que talvez nos desconcertam, né, como pai, algumas coisas que a gente tenta meio que até as respostas para dar uma enganadinha ali, mas é interessante que essas perguntas muitas vezes revelam um desejo, às vezes no coraçãozinho dele, de conhecer um pouquinho mais daquela coisa, daquilo que ele está entendendo um pouquinho mais, a cosmovisão dele do mundo, daquilo que ele está enxergando o mundo. Revela um pouco do coração dele, coração das crianças. E nós vivemos uma geração que, ao mesmo tempo que tem tantas e tantas informações, como eu disse para vocês, hoje nós temos aí a inteligência artificial, que qualquer coisa, nós temos o Google, qualquer dúvida você pode jogar no seu celular, que você vai saber se é ou se não é. Claro que com um certo cuidado que você precisa ter, aquilo que você está pesquisando e de onde é a fonte, mas nós temos muitas informações. Ao mesmo tempo também, diante de tanta informação, nós temos também muitas perguntas. E talvez até você se questione de algumas coisas sobre Deus, sobre o sofrimento, sobre dinheiro, sobre sexualidade, sobre justiça, sobre religião, sobre o sentido da vida. E é interessante porque isso não é uma novidade. Não é do século 21, não foi do século 20. Isso, até mesmo na Bíblia, nós vamos ver pessoas que questionaram Jesus com perguntas reais. Algumas eram sinceras, a gente vai ver isso. Claro que outras, como a de hoje, e algumas, como essa de hoje, eram uma armadilha para ver o que Jesus iria responder. Mas o certo é que algumas perguntas nasceram da dor, de um sofrimento. E nós vamos ver nessa série de mensagens também. Mas o interessante, irmãos, que Jesus, ele quase nunca respondia essas perguntas com a resposta com que a pessoa queria ouvir. Jesus, ele respondia não somente à pessoa, mas ao coração que perguntava. Porque perguntas, irmãos, revelam muito mais do que certa curiosidade. Perguntas revelam muito mais que certa curiosidade. Por isso o tema, conversas que revelam o nosso coração, o seu coração. Agora, tem certas perguntas que, na verdade, já revelou alguma coisa. Quer ver? Vou dar uma atividade aqui para a gente pensar. Imagine que você vai sair com a sua esposa. Quem é casado aí? Levanta a mão. Então, imagine você aí que vai sair com a sua esposa, ou você que está namorando, vai sair com a sua namorada, vocês estão ali se arrumando, e aí você faz uma pergunta para ela: olha, deixa eu ver se eu passo aqui, essa roupa que você vai usar? Irmãos, essa pergunta é perigosa ou não é? Para os homens casados aí, que eles estão namorando aí. É perigoso? Então, na prática, você acabou de cancelar o seu jantar. Na prática, você já está com uns 5 pontos a menos aí. Então, é uma pergunta que revelou uma coisa. Agora, existem perguntas também, no caso, que aí eu vou colocar para mim,
que quando eu saio com a minha esposa, agora eu estou aí tentando fazer um certo regime, né? Mas faz alguns meses que eu não como lanche. Mas alguns meses atrás, eu e minha esposa, nós saímos e eu fazia essa outra pergunta para ela: você vai conseguir comer tudo isso? Porque eu queria muito, a intenção do meu coração era o quê? Terminar de comer o meu e ajudar ela a comer o dela. Os irmãos estão entendendo que certas perguntas revelam o nosso coração? E é sobre isso que nós vamos falar durante essa série de mensagens. Algumas perguntas que talvez surjam no seu coração, diante de Deus, diante dos relacionamentos, que lá no fundinho tem algo mais profundo do que uma certa pergunta. E a grande maioria das perguntas, irmãos, revelam nossas prioridades. Revelam medos, revelam anseios, ídolos, incredulidade, revelam o estado espiritual de uma pessoa. Por isso esse é o nome da série, Questionando Jesus. E não é errado questionar Jesus. Não é errado você levantar um questionamento e talvez uma oração sincera e falar: Jesus, por que isso está acontecendo? Ou por que isso é o certo? Agora, imagine que hoje, neste culto, Jesus, ele estivesse aqui presente, humanamente falando, e ele estivesse sentado aí do seu lado. E você tivesse uma oportunidade para fazer uma pergunta a ele. O que você perguntaria a Jesus? Seja sincero com você mesmo. Se Jesus estivesse com você sentado aí, talvez imagine numa cadeira, você e Jesus, você tivesse uma oportunidade para fazer uma pergunta a ele, o que você responderia, o que você perguntaria? Talvez alguém perguntasse para Jesus: Jesus, eu não sei se é com essa pessoa que eu vou casar. Será que é mesmo? Jesus, eu estou passando uma crise no meu casamento, será que eu devo continuar? Jesus, está difícil, eu não sei se eu vou embora da cidade, eu não sei se eu fico por aqui. Jesus, eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida. Talvez, Jesus, um dia eu vou ser curado? Um dia essa dor vai acabar? Jesus, como eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor? Como posso ter mais fé, Jesus? Cada um de nós faria uma pergunta, talvez, se 10 pessoas tivessem uma oportunidade, seriam perguntas diferentes. Por quê? Porque cada um de nós tem algo dentro do nosso coração que revela, a pergunta vai revelar aquilo que nós queremos ouvir de Jesus. Por isso, pensando nisso, a gente vai pensar durante essas próximas semanas, nós vamos ver pessoas que fizeram perguntas a Jesus. E a gente vai descobrir, irmãos, que talvez a pergunta dessas pessoas seja exatamente a minha, a sua pergunta. Talvez você vai olhar as perguntas e vai pensar: não, eu nunca perguntaria isso para Jesus. Mas nós vamos olhar não somente a pergunta, principalmente nós vamos olhar a resposta de Jesus. Porque tem muitas perguntas que talvez a gente pense: mas o cara nem perguntou isso, Jesus, você está respondendo isso? Mas a grande questão, irmãos, que eu não me conheço como Jesus me conhece. Você não se conhece como Jesus conhece o seu coração. Por isso que a pergunta de hoje que nós vamos falar é essa pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela nasce, irmãos, de um coração que queria colocar limites no amor. Na verdade, ninguém pergunta quem é meu próximo querendo amar mais. Normalmente pergunta querendo amar menos, querendo descobrir quem pode ser excluído dos meus relacionamentos. E é uma pergunta religiosa, porque a religião, ela sempre pergunta qual é o mínimo que eu posso fazer. Entenda isso, a religiosidade, ela sempre faz essa pergunta: qual é o mínimo que eu posso fazer? Quer ver? Não seria muito mais fácil para a gente ir para o céu se Jesus só falasse assim: olha, é só ir na igreja todo domingo e dar 10% do seu dinheiro? Seria mais fácil ou não seria? Talvez você falaria: opa, é só ir no domingo? Então, a religião, ela busca fazer o mínimo.
E a grande discussão dos religiosos era, olhando para a lei do Antigo Testamento, olhar agora para Jesus pós-mandamento, no novo mandamento de Jesus, foi porque no novo mandamento Jesus ele não, por exemplo, anulou o dízimo, mas Jesus ele diz para nós que agora não é 10%. Agora tudo que eu tenho pertence a Ele. E eu não estou dizendo que agora tudo que você tem você precisa trazer na igreja. Mas agora, o novo mandamento, pela nova aliança, pelo que Jesus nos ensinou, nós temos agora algo que vai além de um domingo, que vai além de 10%, que vai além de uma coisinha, que vai além de um detalhezinho. Não, agora é tudo. E essa pergunta nasceu disso, porque esse homem, talvez ele estaria perguntando para Jesus, dizendo: Jesus, qual que é o mínimo que eu posso amar, ou o mínimo de pessoas que eu posso me relacionar? Agora, Jesus, ele sempre pergunta para nós, eu conheço teu coração. E como está esse coração? Porque Jesus, ele sonda o nosso coração. E Lucas 10, que acontece essa pergunta, nesse texto, Jesus, ele está caminhando rumo a Jerusalém, em direção a Jerusalém. Lucas 10, o ministério de Jesus está quase chegando ao fim. Seus dias, seus ensinos já estavam ficando cada vez mais profundos. Então, ali naquele momento, como de costume, mestres da lei, os religiosos da época, eles tentando de alguma forma jogar Jesus na parede para prender Jesus, para matar Jesus. Os religiosos, então, um religioso, ele aparece, um especialista da lei. E ele aparece, não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era alguém que conhecia muito bem a lei de Deus. Era alguém que conhecia a Torá, era alguém que sabia responder qualquer prova bíblica. Era alguém admirado pelas pessoas, alguém que era olhado pela sociedade, alguém como um grande exemplo, um homem muito bom. Mas Lucas, ele já nos mostra no versículo 25 qual era a intenção. Certo especialista na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Então, essa pergunta, ele não queria aprender com essa pergunta. Ele não queria simplesmente ter um conhecimento a mais para ter um relacionamento crescente com Jesus. Ele queria tentar Jesus, ele queria testar Jesus. E a pergunta inicial foi: mestre, olha onde começa essa pergunta: mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Essa era a primeira pergunta daquele homem. Ele se encontra com Jesus e, talvez até já sabendo da resposta de Jesus, ele questiona Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E talvez a sua pergunta também para Jesus, lá no nosso exercício no início da mensagem, fosse essa: Jesus, eu quero ir para o céu, o que eu preciso fazer? Irmãos, naquele tempo, olhar para essa palavra hoje, mestre, traz uma ideia de um professor, de alguém que ensina, mestre que está estudando pós uma faculdade, uma especialidade. Mas naquele contexto ia muito além disso. Naquele tempo era comum as pessoas procurarem um rabino, que significa mestre, para fazer algumas perguntas sobre Deus e sobre a vida. Eles queriam ter um conhecimento, às vezes tomaram a decisão daquilo que eles deveriam fazer. E Jesus aqui, ele é chamado de Rabi, ou em outras versões, ou em outro texto, vai aparecer a palavra Rabone, que significa mestre. Mas havia uma grande diferença, porque enquanto outros rabinos, outros mestres, que existiam alguns, ensinavam um caminho para Deus, ensinando um caminho para que as pessoas pudessem chegar até Deus, Jesus, como mestre, como rabino, em João, por exemplo, capítulo 14, versículo 16, ele vai dizer: eu sou o caminho. Então, enquanto os mestres, os rabinos, queriam ensinar para as pessoas como eles poderiam chegar até Deus, Jesus, ele diz: é olhar para mim. Eu sou o próprio caminho até Deus. Então, enquanto os rabinos, irmãos, eles interpretavam as escrituras, a Torá, Jesus, ele era o próprio cumprimento da palavra. Ele que estava cumprindo a palavra. Então, por isso, irmãos, as conversas com Jesus, elas eram diferentes. Quem chegava, por exemplo, com uma pergunta, saía confrontado no coração. Na cultura judaica, por exemplo, era normal fazer essas perguntas a um rabino. E, aliás, um rabino, ele não apenas aceitava perguntas, como ele incentivava as pessoas a perguntarem. Talvez alguns até sentiam: as pessoas estão me procurando para perguntar. Mas Jesus,
muitas vezes ele respondia uma pergunta com uma outra pergunta. Olha que interessante, se você for ver nos evangelhos, diversas pessoas fizeram perguntas a Jesus, a gente vai ver nessa série. E uma grande maioria das respostas de Jesus foi fazendo outra pergunta. Estudiosos apontam, irmãos, que nos evangelhos, por exemplo, Jesus fez muito mais perguntas do que respondeu diretamente as perguntas. Não porque não soubesse a resposta, até porque ele é a própria palavra, mas porque ele queria levar as pessoas a primeiro a examinar o seu próprio coração, aquilo que passava mesmo no coração e na mente. E Jesus, então, com essa pergunta: mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna, para ser salvo? Porque esse era o objetivo daquele povo, dos judeus, era se encontrarem com Deus. Então, essa pergunta Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Então, alguém que sabia, alguém que era estudado, um rabino, um mestre da lei, alguém que conhecia sobre a lei, Jesus ele pergunta: tá bom, já que você sabe muito, o que diz sobre a lei de Moisés? O que diz na lei de Moisés sobre isso? Como você entende? Até porque existiam grupos ali, fariseus que interpretavam de um jeito, existiam grupos que interpretavam as escrituras de um jeito. E Jesus então ele pergunta: tá, já que você sabe, como que você interpreta essa lei, a lei de Moisés? Por isso, irmãos, o homem ele responde corretamente a essa pergunta de Jesus. Ele fala sobre, se você for ver no versículo 27, ele responde dizendo sobre amar a Deus, sobre amar o próximo. Então Jesus diz: tá bom, faça isso e você vai viver. Faça isso e você verá. A conversa poderia terminar ali, estava tudo certo. Até porque Jesus respondeu com outra pergunta, ele respondeu corretamente o que dizia a lei de Moisés, e Jesus falou: tá bom, vai, faça isso, você vai ter vida. Agora, Jesus ele sabia o que passava no coração daquele homem. Ele sabia exatamente o que passava na mente dele. E aí vem um outro problema. Porque Lucas escreve que o homem, porém, querendo justificar as suas ações. Querendo justificar as suas ações. Essa, irmãos, é uma frase, a chave do texto. Porque ele não queria simplesmente ter a resposta da pergunta e obedecer aquilo. Ele queria justificar a sua desobediência. Ele queria justificar aquilo que ele não estava fazendo. Por quê? Porque naquele momento ele percebeu que ele sabia o mandamento, mas não vivia plenamente aquilo. Então ele tinha um conhecimento sobre a lei, ele sabia o que estava escrito na lei de Moisés, mas ele não estava vivendo aquilo corretamente. Jesus sabia daquilo. Por isso, gente, a gente sabe disso, mas eu vou reforçar aqui. A gente não consegue esconder nada de Deus. Não importa. Deus, ele sonda o seu coração. Deus, ele sabe o que passa na sua mente. Deus, ele sabe o que você acessa no celular. Deus, ele sabe o que você faz em qualquer lugar, no seu passeio, na sua viagem, no seu trabalho. Deus, ele sabe. Agora, ele procura uma justificativa. Ele queria se justificar, em vez de se arrepender, ele estava se justificando. Agora, por quê e o que significa isso? Você sabe que se alguém que se justifica, normalmente ela está tentando provar que ela está certa, não é verdade? Então ela está se justificando de algo que ela fez ou de algo que ela falou para provar que ela está certa. Muitas vezes nós fazemos isso. E também nós fazemos para tentar mostrar que já fazemos o suficiente. Não, eu já faço isso. Você está se justificando de alguma coisa. Você está procurando argumento para aliviar a sua consciência. Eu faço isso também. Então, em outras palavras, irmãos, Jesus, ele estava dizendo: Jesus, eu já amo o próximo. Eu já amo o próximo. Eu obedeço a lei de Moisés. Eu só preciso saber exatamente quem vai entrar nessa categoria aí de amar o próximo. Quem é o meu próximo? Na realidade, irmãos, ele não queria aprender a quem ele deveria amar. Ele queria descobrir quem ele não precisava amar. A pergunta dele não foi sobre amar mais, é sobre amar menos. Quem eu não preciso amar? E Jesus, então, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha a pergunta dele, tá? Quem é o meu próximo? Basicamente, irmãos, ele estava perguntando quem merece ser amado e quem pode ser ignorado. Quem que merece o amor, o meu amor, as minhas ações? E quem que eu posso ignorar? Qual que é o limite do amor? Sabe, talvez ele estaria perguntando quem eu posso deixar de amar sem me sentir culpado como religioso.
Quem que eu não preciso exercer realmente o amor sem me sentir uma culpa da minha consciência, que eu estou pecando, que eu estou fazendo errado? Então, ele queria saber até que ponto a linha separava do pecado e de não pecar, amar alguém e não amar alguém, em cuidar de alguém e não cuidar, em ser bênção para alguém e não ser bênção para alguém. Então, e Jesus, ele responde aquela pergunta: quem é o meu próximo? Porque essa era a pergunta. Ele responde essa pergunta com uma história. A parábola do bom samaritano. Talvez você já ouviu essa parábola. Uma parábola muito conhecida, não somente na igreja, mas em vários lugares, de um homem que sofreu, o homem que estava caído, que apanhou, o homem que estava sangrando, com dor. Por isso, diante dessa pergunta, o problema nunca foi, irmãos, a falta de conhecimento. O meu problema, o seu problema, muitas vezes não é a falta de conhecimento. Mas sim, o problema sempre foi a disposição de obedecer àquilo que nós já sabemos. Talvez se nós obedecêssemos aquilo que nós já sabemos sobre Deus, o Brasil seria diferente. E eu não estou dizendo que, não posso mais buscar conhecimento. Não, pode, a nossa igreja incentiva muito disso. Nós temos o ser, como o Lucas compartilhou aqui, para isso. Mas talvez nós precisamos pensar um pouquinho, diante do conhecimento que nós temos a respeito de Deus, aquilo que nós estamos vivendo realmente. Agora, para a gente ver o caminhar dessa resposta de Jesus, dessa história, eu quero ver alguns pontos com vocês. O primeiro é que o próximo não é definido pela proximidade, mas pela necessidade. O próximo não é definido pela proximidade, mas pela necessidade. Jesus então responde a ele. Jesus respondeu com a seguinte história: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe arrancaram as roupas, espancaram-no e o deixaram quase morto à beira da estrada. O especialista da lei, ele queria, como eu disse para os irmãos, ele queria uma definição. Ele esperava de Jesus que Jesus pudesse dar uma resposta de quem seria o próximo dele. Um judeu, um religioso, um vizinho, um amigo, uma pessoa do trabalho. Mas Jesus, ele não responde com uma definição. Jesus, ele conta essa história. Irmãos, isso é muito significativo, porque em vez de discutir conceitos, Jesus apresenta uma pessoa ferida, uma pessoa caída, uma pessoa machucada. Por isso, irmãos, porque para Deus o amor não começa com uma teoria, não começa com conhecimento daquilo que você conhece a respeito da lei ou da Bíblia, mas sim diante de uma necessidade. A parábola, ela então começa com esse homem, um homem que descia de Jerusalém, o homem que estava indo para Jericó, e esse trecho era um trecho muito perigoso. Era mais ou menos em torno aí de 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Porém, talvez para nós hoje 27 quilômetros não é nada. Mas imagine naquele contexto, naquela época, 27 quilômetros você andando, um calçado duro, com a poeira, no escuro. Então esse homem, ele estava nisso. E descia, para os irmãos entenderem melhor, essa descida era aproximada de 1.000 metros de altitude. Era estreita, cheia de curvas, rochas e cavernas. Então, o que acontecia? Muitos homens, ladrões, eles entravam nessas cavernas, no esconderijo ideal, para que pudesse atacar as pessoas e roubar as pessoas. Então era um trajeto conhecido como o caminho de sangue, de Jerusalém para Jericó. Muitas pessoas ali eram feridas, roubadas, porque tinha uns lugares estratégicos onde haviam pessoas escondidas para roubar. E quem ouviu então Jesus começar contando essa parábola, já pegou. Opa! Esse trajeto aí é um trajeto que é uma cena importante, é uma cena aí interessante. Um homem que estava indo num trajeto que a gente sabe que é muito perigoso, eles sabiam disso. E Jesus, irmãos, ele não fez questão de dizer sobre quem era o homem. Jesus não fez questão de dizer.
Jesus ele só cita que há um homem, ele não informa sua nacionalidade, ele não diz o que aquele homem fazia, ele não fala sobre a posição, se era alguém religioso, se não era, ele não fala a sua idade, ele não revela a sua posição social, se era rico, se era pobre, nem mesmo o que ele fazia naquele trajeto. Por quê? Porque, irmãos, diante do sofrimento de alguém, diante da dor de alguém, essas informações deixam de ser relevantes. Essas informações deixam de ser o principal. O homem, Jesus ele apresenta como um homem sendo qualquer pessoa, alguém qualquer. Por isso Jesus ele remove todos os rótulos que talvez alguém poderia ter, para que ninguém tivesse uma desculpa para amar apenas os seus, amar os familiares, os amigos da igreja X, da igreja Y, crente, não crente, católico, não católico, isso, aquilo. Não, Jesus ele não coloca isso, por quê? Porque talvez ali existiam pessoas que poderiam colocar desculpas. Enquanto os religiosos, e talvez eu e você, a gente pergunte quem merece esse amor, o meu amor, Jesus então mostra apenas alguém precisando de ajuda. Alguém caído, machucado, sofrendo. Por quê? Porque o foco não está, irmãos, na identidade do homem, mas sim em sua necessidade, naquilo que ele precisava. E esse é um grande princípio de Jesus. O próximo não é talvez o seu parente, ou talvez é o seu parente. Não é pela sua afinidade, pela sua religião, se você faz parte da Betel ou não faz, pela sua visão política, se você pensa isso, pensa aquilo, não é pela sua cultura. O próximo ele é identificado pela necessidade da pessoa. Sempre, irmãos, que Deus coloca alguém necessitado diante de nós, diante de você, no seu trabalho, na sua casa, na rua, na igreja, Ele também coloca diante de nós, irmãos, uma oportunidade de demonstrar o amor de Jesus a alguém. Sempre que Jesus coloca alguém à sua frente, necessitado, Jesus está colocando para que você demonstre o amor dele. É interessante perceber que a pergunta daquele especialista da lei, ela era limitada. Quem é o meu próximo? E Jesus então ele amplia a perspectiva. Ele amplia quem precisa de você neste momento. Olha que interessante, a pergunta era quem é o meu próximo? Jesus parece que ele alarga essa pergunta, ele diz, tá bom, quem que precisa de você? Quem que está precisando de você hoje? Quem que está sofrendo do seu lado? Esse é o seu próximo. A grande verdade é que o amor cristão ele não escolhe destinatários. Ele não escolhe uma pessoa X, uma pessoa Y. O amor cristão ele precisa enxergar a necessidade das pessoas. Mas a questão, irmãos, que às vezes a gente está tanto olhando para nós que a gente não consegue olhar a necessidade do outro. Talvez se eu fosse perguntar para você se existe alguém do teu lado, no seu trabalho, no ambiente onde você está, que esteja sofrendo, talvez você falaria não. Por quê? Porque talvez você, assim como eu, nós muitas vezes estamos tão focados em nós, que não conseguimos enxergar a dor do outro. Porque o mundo, irmãos, nos ensina a perguntar essas perguntas, o que ele pensa. Tá, eu vou ajudar, mas o que ele pensa? O que ele faz da vida? A gente não faz isso? Eu vou até te ajudar, mas por que você está passando por isso? Qual a sua necessidade? Ou talvez, se a gente está no ano político aí, vou jogar essa pergunta, né? Em quem que ele vota? Que lado político ele pensa? Qual que é a perspectiva dele? Será que ele merece ajuda? Você já fez essa pergunta? Essa pessoa, será que merece ajuda? A gente faz essas perguntas. Ou talvez, essa daqui a gente vai tocar um pouquinho na ferida. Será que ele faria o mesmo por mim? Aí a gente pensa, não faria. Se eu tivesse precisando de dinheiro, eu duvido que me ajudaria. Se eu precisasse de uma casa, de algo, de um alimento, ou de uma oração, de alguma coisa, eu duvido que essa pessoa faria isso por mim. Não é assim? A gente é assim. Olha que interessante, nós respondemos a ação diante daquilo que a pessoa pensa ou aquilo que ela faz por nós. Eu já falei algumas vezes, por exemplo, esse mês foi mês passado foi meu aniversário, julho. E eu estou devendo um presente para o Guilherme, no aniversário dele. Guilherme aqui da frente. Por quê? Porque ele me deu um presente.
Então, você é assim também? A pessoa que te dá um presente, parece que você fica em débito com ela. Você precisa dar alguma coisa. Você até pensa, meu Deus, me lembra, amor, me lembra o aniversário dessa pessoa, porque eu preciso dar alguma coisa para ela, porque me deu. Ah, meu patrão me deu alguma coisa. Ah, meu colega de trabalho. Ah, o pessoa X. Então, parece que nós queremos fazer para as pessoas pensando naquilo que ela faz por nós. Pensando se ela realmente faria aquilo por nós. E Jesus, ele ensina os seus discípulos, ele nos ensina com uma outra pergunta. Ele precisa de mim agora? A necessidade, irmãos, fala mais alto do que qualquer que seja a diferença. Qualquer que seja o pensamento, qualquer que seja a realidade, qualquer que seja a relação sua com a pessoa. Por isso nós vivemos cercados, irmãos, de pessoas feridas, pessoas cansadas, pessoas caídas. Talvez não está caída numa estrada, ou talvez está. Algumas estão sentadas do nosso lado no trabalho. Algumas estão, talvez, até gritando por socorro. Talvez uma pessoa que está no casamento em crise. Um adolescente lutando contra a ansiedade. Um idoso vivendo sozinho. Um colega de trabalho sobrecarregado, querendo desistir de tudo. Um vizinho enfrentando luto. Uma mãe exausta. Um pai desempregado. Um amigo distante de Deus. Sabe, talvez eles não precisam de dinheiro, porque hoje a gente usa muito essa, eu não tenho muito para ajudar. Talvez essas pessoas precisem de alguém que as ouça, alguém que ore com elas, alguém que caminhe junto com elas, que demonstre a compaixão no dia a dia, a compaixão de Cristo. Por isso que Provérbios vai dizer, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, quando estiver ao seu alcance, fazê-lo. A orientação, o conselho é: não deixe de fazer o bem quando alguém precisa. Não deixe. 1 João capítulo 3, versículo 17 também vai dizer: se alguém possui recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, talvez não seja questão financeira, mas, como eu disse, outras dificuldades das pessoas que estão em nossa volta. Então, a pergunta é, como pode permanecer o amor de Deus em nós, sendo que nós olhamos a dor do outro, mas a gente está pensando só na gente? Filhinhos, não amemos apenas com palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. Tim Keller vai dizer que a misericórdia cristã não pergunta primeiro quem a pessoa é, pergunta primeiro do que ela precisa. A misericórdia, irmãos, essa compaixão que brota no nosso coração através do Evangelho, nós não devemos perguntar quem é aquela pessoa, mas sim o que ela precisa, o que está ao meu alcance para ser Jesus na vida dela. Entenda que eu não estou falando somente de ajuda financeira, ou de uma marmita, de um morador de rua, de alguém que está precisando alguma coisa física, de uma casa, de um aluguel, de um quarto. Não, eu estou indo além, pensando talvez em pessoas que você nem sabe que está do teu lado sofrendo. Angustiadas, ansiosas, depressivas, pessoas que querem um conforto, querem um abraço, uma oração, e talvez você não tenha olhado para essas pessoas. John Stott também vai dizer que o amor não procura pessoas dignas de compaixão, ele torna digna a vida daqueles que recebem compaixão. O amor não procura pessoas dignas de receber ajuda. Essa pessoa não é digna de receber minha ajuda, de receber isso, de receber aquilo. Olha o que ela fez, olha o que ela faz. É consequência, ela está pagando. É a consequência daquilo que ela plantou. Ela plantou aquilo, ela precisa colher aquilo. Irmãos, nós devemos tornar isso digno da vida das pessoas, aqueles que recebem a compaixão de Jesus. Para Jesus, irmãos, o próximo não é quem se parece comigo, é quem precisa de mim. Amém? Amém, irmãos? Para Jesus é isso, não é quem se parece comigo, mas sim quem precisa ver alguém que precise de mim. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém. E ninguém que tenha muito que não possa receber a sua ajuda. Talvez há pessoas que você olha, aquela pessoa ali tem tudo. Eu que precisava da ajuda dela. Mas talvez há um sofrimento no coração.
talvez a sua atitude, a sua fala, o seu amor, a sua oração demonstre um amor, um cuidado que aquela pessoa precisa. Segundo, então, quem é o meu próximo? A religião passa ao lado, o evangelho se aproxima. O texto vai dizer: por acaso um sacerdote passou por aquele caminho e quando viu o homem, atravessou para o outro lado. Um assistente do templo, aí outras versões levita, fez o mesmo. Viu o homem caído e atravessou para o outro lado. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Irmãos, depois de Jesus apresentar o homem ferido, Jesus ele coloca na história outros 3 personagens. O primeiro personagem é o sacerdote. O sacerdote ele era responsável pelo sacrifício no templo, era alguém respeitado, admirado e considerado um exemplo de santidade. Então imagine, alguém muito importante, alguém conhecedor, admirado. O outro personagem que a gente vai ver era o levita, auxiliava nos serviços do templo. Era alguém conhecia profundamente as escrituras, participava do culto, servia a Deus regularmente. Talvez para as pessoas que estavam ouvindo aquela história, para aquele homem que tinha perguntado a Jesus, era natural esperar que o herói da história fosse o sacerdote. Que o herói, aquela pessoa que iria salvar o outro, seria o levita. Afinal, quem poderia representar melhor a fé do que um líder espiritual? Mas Jesus, ele surpreende. O texto vai dizer que o sacerdote faz o quê? Vê e passa. O levita, mesma coisa, vê e passa. E quem para é justamente o homem que os judeus desprezavam, que os judeus odiavam, que era o samaritano. Jesus ele está mostrando que existe uma enorme diferença entre uma aparência de espiritualidade e uma verdadeira espiritualidade. Aqueles homens, por exemplo, o sacerdote e o levita, eram pessoas com aparência espiritual, mas não havia uma verdadeira espiritualidade. Eles não eram pessoas más, mas eram pessoas religiosas, sabiam da lei de Deus, conheciam os mandamentos, frequentavam, colocar aqui para a nossa realidade, a igreja. Mas naquele momento a religião deles não produziu misericórdia. Tiago, falando sobre a religião verdadeira, Tiago vai dizer para nós que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Diante do sofrimento, diante da dor, a religião é aquela que demonstra a compaixão de Jesus para com as pessoas. Sabe o que é interessante? Que Lucas ele faz questão de dizer que o sacerdote e o levita, eles viram. Sabe por quê? Porque talvez aquele homem que tinha feito a pergunta de Jesus poderia falar, mas às vezes eles nem viram o homem caído. A gente arruma essas desculpas, né? A gente é bom em dar desculpa para não demonstrar que a gente é ruim, né? Mas a história mostra para nós que Jesus ele enfatiza, os dois viram. Não foi falta de informação, gente. Não foi porque eles não sabiam, não foi uma distração. Eles olharam, eles entenderam, eles viram aquele homem caído diante do sofrimento, mas eles decidiram atravessar do outro lado da rua. O problema não estava nos olhos deles, estava onde? No coração deles. Há uma grande diferença, irmãos, entre ver uma necessidade, entre você enxergar uma pessoa sofrendo, e talvez você sabe, se eu fosse colocar aqui, tem alguém sofrendo, você poderia falar, talvez você até sabe, mas há uma diferença entre você saber alguém que está sofrendo, do que permitir que aquilo incomode a sua vida a ponto de falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa pessoa assim. Deixa eu te dizer, existe Jesus na sua vida, o Jesus que mudou a sua história, é capaz de usar a sua vida para mudar a história de uma outra pessoa, amém? Mas tem vezes que você está limitando para que Jesus use a sua vida a alcançar talvez uma pessoa que pense totalmente diferente de você, ou que talvez faça até mal para você, mas você está tão limitado a ponto de, eu não consigo fazer isso, a minha religião não permite, eu não posso tocar, eu não posso ajudar, eu não posso dar a mão. Talvez, o texto não explica por que eles passaram, mas talvez eles tivessem medo dos assaltantes. Talvez eles estivessem atrasados para o culto. Com 19 horas, você sai de casa às 18h50 com as crianças chorando, berrando. Você precisa chegar o mais rápido possível. Talvez eles estivessem atrasados todos. Talvez eles pensassem que o homem já até estava morto.
não vou nem tocar porque vai que acordo. Sabe, talvez eles não queriam ficar cerimonialmente impuros, até porque Números na lei vai dizer que não poderia tocar em alguém caído naquele sentido das impurezas do pecado. Talvez tudo isso fosse verdade, mas Jesus, ele não aceita nenhuma dessas justificativas, irmãos. Porque quando o amor desaparece, sempre nós encontramos uma boa desculpa. Sempre. Eu não tenho tempo, estou cheio de coisa para fazer, preciso ajudar primeiro minha esposa, meus filhos, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você arruma desculpas. Irmãos, a religião, ela costuma produzir justificativas. Agora, o evangelho verdadeiro de Jesus produz compaixão. Produz compaixão. Não é só você olhar para a pessoa, mas é você sentir compaixão. Por isso que aí surge um improvável. Então veio um samaritano. Então, se fosse talvez os ouvintes ouvindo aquilo, eles ficariam decepcionados. Como pode? Passou o sacerdote, o levita, e agora um samaritano vai ajudar. Por quê? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Lá em João, por exemplo, capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana, e a mulher vai dizer: olha, Jesus, os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Então essa era a relação dos judeus com os samaritanos. Agora, as pessoas que estavam ouvindo a resposta de Jesus, escutam, calma aí, um samaritano está olhando para alguém e fazendo a diferença, demonstrando misericórdia. Por isso, aqui está um detalhe do texto: ao vê-lo, teve compaixão dele. Irmãos, essa palavra, olha que incrível isso, olha aqui, essa palavra compaixão, ela aparece várias vezes nos evangelhos, e na grande maioria das vezes, direciona ao coração de Jesus. Escuta isso, na maioria das vezes que aparece essa mesma palavra, compaixão, está dizendo a respeito de Jesus. E olha que incrível, Jesus, ele usa essa palavra ao samaritano, revelando o seu próprio coração. Sabe por quê? Porque o coração de Jesus está voltado para essas pessoas que estão sedentas do amor dele, que precisam de ajuda. A religião viu, o evangelho sentiu, e porque sentiu, agiu. Aqui está o grande contraste, irmãos. O sacerdote, ele viu, ele passou, o levita, ele viu, ele passou, o samaritano viu, passou, aproximou e fez alguma coisa. O evangelho, irmãos, nunca termina apenas um sentimento de que dó, nossa, a gente precisa. Sabe aquela questão que a gente muitas vezes faz? Eu não vou fazer nada, mas eu vou estar orando. Eu vou estar orando. Eu não estou dizendo que a oração não faz efeito, até porque a palavra de Deus mostra isso para nós, que a oração tem efeito. Deus escuta a nossa oração e Deus responde a nossa oração, amém? Mas é oração. Precisa haver uma resposta minha e sua diante das nossas orações para alguém, diante do sofrimento de alguém. A religião pergunta: como eu posso evitar problemas? Ou o que isso vai me custar? Eu vou perder meu tempo. Agora o evangelho, irmãos, pergunta: como eu posso amar como Cristo me amou? Como eu posso demonstrar misericórdia, servir? Como eu posso revelar Jesus a essas pessoas no meu trabalho, da minha casa, da minha família? Por isso que Jesus vai dizer: olha, quero misericórdia e não sacrifícios. É muito fácil, como eu disse para vocês, se eu fosse falar: é só vir no domingo que você vai ser salvo, é só dar 10% que vai estar tudo certo, é só fazer isso, é só você oferecer sacrifício para Jesus. Mas Jesus, ele espera de nós misericórdia. Repita comigo aí: Jesus espera de mim misericórdia. É isso que Jesus espera de você. John Stott vai dizer que a ortodoxia sem amor torna-se apenas uma religião fria. Você saber, você ter conhecimento sem demonstrar o amor. Irmãos, eu fiz teologia, eu estudei, e um dia um professor falou para mim o seguinte: olha, eu entrei numa crise teológica lá na faculdade, lá no internato,
E ele me procurou e falou o seguinte: olha, Felipe, tudo isso daqui é muito bonito, é importante, só que se isso não for demonstrado misericórdia na igreja, na vida das pessoas que estão em sua volta, é só um conhecimento, é só uma teologia. A boa teologia, irmãos, ela precisa ser expressada no amor na vida das pessoas. Religião, irmãos, sem misericórdia é apenas um ritual bem organizado. Por isso deixa eu fazer uma pergunta: existe alguém que você está olhando, está vendo, mas talvez ainda você não tomou uma atitude de misericórdia na vida dessa pessoa, não sentiu a dor daquela pessoa, não demonstrou compaixão na vida daquela pessoa? Talvez você espera tanto das outras pessoas a fazer alguma coisa para você, sendo que alguém já fez algo que ninguém possa fazer para você, pode fazer para você: Jesus. E aí está o último ponto: o evangelho nos torna o próximo de alguém. O texto vai dizer que o samaritano aproximou-se, tratou os ferimentos do homem com azeite e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se as despesas passarem disso, eu pagarei a diferença quando voltar. Agora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Irmãos, Jesus olha a pergunta: Jesus, quem é o meu próximo? Jesus conta a história desses 3 homens e devolve a pergunta novamente: tá, quem é o próximo? Diante dessas três realidades, quem foi o próximo desse homem? Você sabe a resposta, né? Você sabe. A parábola chega no final e até agora o especialista estava querendo essa resposta. Ele queria, o especialista ali respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: sim, agora vai e faça o mesmo. Irmãos, o especialista ele queria saber quem ele deveria amar. Agora Jesus, ele quer ensinar quem ele deveria ser. A pergunta é: quem é o meu próximo? Jesus olha para ele e fala bem assim: você precisa ser alguém que tenha misericórdia, compaixão de quem estiver sofrendo, não somente de quem está muito próximo de você ou de quem está muito distante de você. Você e eu, nós precisamos olhar a dor do outro. A pergunta é então: qual desses 3? Observe as atitudes. Ele se aproximou. Olha a atitude do samaritano. Ele se aproximou. O sacerdote passou longe, o levita passou longe, mas o samaritano ele diminuiu a distância. Irmãos, o amor ele sempre começa com aproximação. Quer ver? Felipe, eu não sei como eu posso ajudar essa pessoa. Primeira coisa, se aproxime dela. Já sou próximo. Se aproxime mais dela. Chame para um café, chame para um jantar. Eu sei que, gente, a gente é difícil a correria do dia a dia, eu sei disso. Mas faça um esforço. Se aproximou, esse homem se aproximou. E deixa eu te falar, a Jesus ele fez a mesma coisa com a gente. Jesus ele demonstrou o amor para conosco primeiro, se aproximando. João capítulo 1, versículo 14. Assim a palavra se tornou o quê? Humano. Se tornou carne, se fez presente e veio morar entre nós. Então, Jesus também se aproximou de você um dia. Jesus um dia ele se aproximou, se fez carne, se fez presente. Deus não te amou de longe, Ele enviou Jesus para demonstrar amor a mim e a você. Outra coisa, o samaritano tratou as feridas. O texto diz que ele usou azeite e vinho. O vinho servia para limpar aquela ferida, era um tratamento. O azeite servia para ajudar a aliviar a dor, proteger. O óleo, ele não apenas olhou o sofrimento, ele fez alguma coisa. Outra coisa, ele carregou o peso. E aqui está uma grande questão, porque o texto vai dizer que ele pegou o homem e jogou sobre o seu animal. Havia uma grande possibilidade do samaritano ter ido andando, levando o animal, cuidando daquele homem para que ele não caísse do animal. Então, andou alguns quilômetros carregando o peso. Irmãos, o amor ele sempre envolve renúncia. Felipe, eu não tenho tempo. Você quer demonstrar amor? Você vai ter que arrumar tempo. Felipe, eu não consigo servir na igreja. Você quer demonstrar amor à comunidade? Você vai ter que fazer alguma coisa. Precisa, irmãos, amor. Você quer ver casamento? Tem como dar certo um casamento se não houver renúncia?
de ambas as partes? Tem como? Não, alguém vai ter que ceder. Para dar certo o amor alguém precisa ceder. Então a vida cristã também é assim. E ele também vestiu os seus recursos. Ele gastou azeite, gastou vinho, gastou tempo, gastou dinheiro. Em quinto lugar, ele prometeu voltar. Ele não fez apenas uma boa ação, mas ele disse o seguinte: olha, eu vou voltar. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar. E se tiver que pagar, eu vou pagar mais. Irmãos, o verdadeiro amor sempre custa alguma coisa. Observe essa parábola: tempo, conforto, dinheiro, energia, segurança, tranquilidade. O perigo daquele homem estar carregando um ferido ali naquela estrada, como eu disse para os irmãos. Mas Jesus, ele traz uma lição a nós, que o amor cristão sempre envolve abrir mão de alguma coisa. Sempre envolve abrir mão de alguma coisa. Sempre. Por isso, talvez Deus não esteja perguntando hoje para você quem é o teu próximo, mas sim de quem você precisa se tornar próximo. Pode ser alguém de sua família, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que pensa diferente de você, de uma religião totalmente diferente da nossa. Mas o Evangelho, irmãos, não nos permite escolher apenas pessoas a qual nós temos afinidade. Ele nos envia para amar como Cristo amou. Por isso Keller vai dizer: nós fomos tão profundamente amados por Deus, que agora nós somos livres para amar sem calcular o custo, porque nós fomos amados por Deus. Jesus pagou um alto preço, um amor incondicional. Charles Spurgeon também vai dizer que não há evidência mais clara de uma fé viva de que uma vida gasta em favor do próximo. Irmãos, quem foi alcançado pela graça não consegue permanecer indiferente à dor do outro, não é verdade? Não consegue. E aí a última frase de Jesus, a última resposta de Jesus é simples. É simples. Talvez assim a gente vai pensar: meu Deus, que simples. Vá e faça o mesmo. Jesus termina a história dizendo: tá bom, você entendeu? Agora vai e faça. Jesus, ele basicamente, o ministério dele foi definido por isso: fazer e falar. Tá, agora vocês continuem. Igreja, continuem. Discípulo, continue. Essa é a grande missão nossa, continuar. Jesus, ele não encerra essa conversa com uma nova informação, mas com uma missão. Irmãos, o Evangelho, ele não foi dado a nós apenas para ser estudado. A gente deve estudar, deve conhecer, mas vai muito além disso. Ele precisa ser vivido. Por isso, aqui está a grande conexão com o Evangelho. Aqui é um grande detalhe do texto para a gente encerrar. A gente pensa: eu quero ser o samaritano. E a minha oração é que você seja como esse samaritano, de olhar a dor, de sentir a dor, de ter compaixão, de tomar atitude. E aí a gente vai encerrar a mensagem nisso. Porém, deixa eu te dizer uma coisa: um dia, ou talvez ainda hoje, você é o homem caído, o homem que precisa de ajuda, a pessoa que precisa de ajuda. A religião, ela passou, e deixa eu dizer, a religião não vai resolver o problema da humanidade. Não vai resolver, porque a religião passou e não resolveu o problema daquele homem. Assim também a religião passa por nós e não vai resolver o nosso problema. Mas Jesus, ele fez exatamente o que o samaritano fez. Ele veio ao nosso encontro, ele curou as nossas feridas, ele pagou a nossa dívida. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que Jesus, ele sofreu por amor a nós. Por amor a nós, as suas dores, as suas feridas, nos sarou, nos curou, pelas pisaduras. Então, diante do sofrimento de Jesus, foi isso para nos salvar. Por isso, irmãos, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você só consegue demonstrar compaixão verdadeira a uma pessoa. A diferença verdadeira não é uma pessoa, quando você compreende o amor de Cristo, quando você compreende também o seguinte: Felipe, um dia eu também estava caído. Felipe, eu ainda preciso de ajuda. Irmãos, o primeiro passo é reconhecer que nós também somos pecadores, que também somos falhos e necessitamos de Jesus, bom samaritano, que nos carregue, que nos cure. Por isso,
para refletir e praticar. Primeiro, a religiosidade nos faz olhar apenas para as nossas necessidades, nossos compromissos e nossa vida espiritual. O Evangelho nos chama a tirar os olhos de nós mesmos e enxergar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Por isso, eu e você, nós precisamos parar de olhar somente para nós, ou para nós, e passar a olhar as pessoas. Por quê? Porque eu faço, porque Jesus me amou primeiro. Eu compreendi que um dia eu também estava caído e Jesus me resgatou. Segundo, atravesse a rua em direção às pessoas. Ou talvez, abra a porta, bate lá no outro apartamento em direção a alguém que precisa de ajuda. Ou talvez, vire a cadeira lá no trabalho e ofereça ajuda. Ou talvez, pegue o seu celular, mande uma mensagem. Hoje está tão fácil, né, gente? Nunca foi tão fácil ajudar alguém e a gente olha só pra gente. Por isso, decida hoje a passar para o outro lado, a olhar para as pessoas. E terceiro e último lugar, ame como Cristo te amou. Lembre-se disso. Jesus foi e é o verdadeiro bom samaritano da minha história, da sua história. Assim como Ele se aproximou, Jesus se aproximou. Assim como Ele cuidou, Jesus cuida de nós. Assim como Ele pagou um preço para cuidar daquele homem caído, Jesus pagou um alto preço. O Evangelho, viva o Evangelho demonstrado em misericórdia, em amor prático aos outros. Amém? Por isso, o próximo não é apenas alguém que cruza o seu caminho. É aquele para quem a gente decide fazer a diferença e demonstrar o amor de Cristo às pessoas. Feche seus olhos neste momento. Talvez você hoje seja essa pessoa caída. Talvez você hoje seja essa pessoa que está ferida, está talvez sofrendo, precisando de ajuda. E a minha oração para você é que Deus, Jesus é o verdadeiro samaritano. Talvez você espere das pessoas, sendo que as pessoas são falhas. Talvez você espere do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus amigos, sendo que nós somos pecadores. Talvez você espere da igreja, sendo que a igreja não vai resolver o seu problema. Por isso, se volte para Jesus. Jesus agora, Ele está estendendo a mão a você e dizendo: filho, vem aqui que eu vou te carregar. Filha, você que está sofrendo, Jesus está dizendo para você: olha, venha que eu já paguei o preço. Vamos lá, eu vou te curar, eu vou tratar as suas feridas. Mas talvez hoje você seja a pessoa que sim está curada, mas talvez você não tenha demonstrado isso ao próximo, às pessoas que estão em sua volta. Talvez você espera tanto dos outros e não tenha feito nada para os outros. E o desafio de Jesus para nós hoje, diante desse primeiro questionamento, é: olhe para o próximo, olhe para o outro, sinta a dor, demonstre a compaixão de Jesus para com as pessoas. Se coloque de pé no seu lugar, vamos estar cantando, nós vamos estar orando para encerrar nosso culto. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora ou em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deus, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que sabe de tantas vezes que nós não paramos para ajudar alguém, seja na rua, seja no trabalho, porque muitas vezes nós não temos tempo. Deus, perdoa as nossas vidas, nos perdoe, Deus, porque não foi assim, não é assim que o Senhor nos trata. Tem misericórdia de nós, para que a gente demonstre esse amor, essa compaixão na vida das pessoas que estão em nossa volta, que a gente possa olhar não pelaquilo que a pessoa é, ou que ela faz, ou que ela deixou de fazer, mas sim olhar que ali existe alguém necessitada do amor de Cristo, precisando de um consolo. Deus, talvez seja nós a resposta diante do sofrimento de alguém. Por isso, Deus, como essa canção diz, use as nossas vidas em qualquer hora. Uma oração difícil, Deus, fazer, mas a nossa oração é que o Senhor use em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque nós queremos ser um instrumento nas Suas mãos, Senhor. Use as nossas vidas, Deus, essa é a nossa oração, que ao sairmos daqui, deste lugar, que o Senhor esteja nos alcançando, Deus, a ponto da gente olhar para a dor do outro e ter compaixão e fazer alguma coisa pela vida das pessoas. Tira, Deus, de nós esse olhar no nosso ego, olhar para nós diante dos nossos desejos, daquilo que a gente espera das outras pessoas. Deus, sendo que o Senhor já fez aquilo que nós mais necessitávamos, foi nos dar amor, foi nos envolver no Teu amor, na Tua graça. Por isso, Deus, que agora a gente também possa fazer isso, ser Cristo na vida das pessoas também, assim como alguém um dia foi para nós, assim como alguém que um dia estendeu a mão a nós, diante de um sofrimento, diante da dor, que a gente também seja isso para alguma pessoa. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, que o Seu Santo Espírito esteja, Deus, a cada dia conosco, nos acompanhando, e que a cada dia, Deus, que a gente possa viver essas verdades, não somente aqui no domingo, mas dia após dia, demonstrar amor do Senhor na vida das pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém.